Entre 2010 e 2018, houve um aumento de 21% de infecções por HIV no Brasil. Em contrapartida, o nível de mortalidade caiu em 22%. O ex-ministro da Saúde, o Mandetta, diz que entre jovens de 25 a 39 anos, os casos são epidêmicos e beiram 900 mil. Vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre o HIV e a AIDS, depois da vinheta. Afinal, quem é o HIV? O HIV é a sigla para vírus da imunodeficiência humana. E o que significa isso? Significa que ele infecta células de defesa do nosso organismo, mais especificamente as células chamadas CD4. A infecção por HIV, ela pode levar a AIDS. O HIV e a AIDS não são necessariamente a mesma coisa, porém a infecção pelo vírus HIV, como ela não tem cura, se não houver tratamento, ela pode levar ao desenvolvimento da AIDS, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A sigla em português seria SIDA. Acredita-se que o vírus HIV ele teve origem do contato com chimpanzés que carregavam um vírus semelhante, que era o vírus da imunodeficiência símia. E ele provavelmente passou de chimpanzés para humanos através do consumo da carne desses animais, mais ou menos aí no século XIX. A infecção pelo HIV, ela passa por 3 fases. A primeira etapa da infecção pelo HIV é chamada de fase aguda, ou síndrome retroviral aguda, e nada mais é do que a resposta imunológica primária à infecção. O que significa isso? Significa as células de defesa começarem a se mobilizar para se defender de um agente externo, de um antígeno que está lá dentro do corpo e o corpo está achando que ele é estranho. Então ele começa uma resposta imunológica que é padrão, ele vai ter essa resposta imunológica qualquer que seja o agente externo que está invadindo o organismo. Bom, quando o vírus infecta as nossas células de defesa, de preferência deles, né, que são as células CD4, começa a haver uma diminuição no número dessas células ativas no organismo. Em contrapartida, nesse momento, o vírus está se reproduzindo em alta taxa, então eu vou ter uma alta carga viral nesse momento da infecção. Novos vírus são produzidos dentro das células e esse é um assunto para daqui a pouco. E aí esses vírus que são formados, eles infectam outras células e esse processo não para. Então, eu vou ter um aumento muito grande da carga viral dentro do organismo nessa primeira fase. É muito comum ela vir acompanhada de sintomas e os sintomas são muito semelhantes à gripe. Aliás, muitas das viroses começam com sintomas semelhantes à gripe. Repara, algumas pessoas podem ser assintomáticas ou nem dar bola para o sintoma e aí não vai atrás de um tratamento ou procurar saber o que está acontecendo. Gente, esse é um momento de alta taxa de transmissão, porque eu tenho uma carga viral muito alta no meu organismo. E como que acontece a transmissão do vírus HIV? Através dos fluidos corporais, em especial sangue, esperma e fluidos de lubrificação. E é por isso que se fala tanto em prevenção da AIDS com o uso da camisinha e de seringas descartáveis. A segunda fase da infecção pelo HIV é a chamada fase de latência. Nessa fase, a maior parte das pessoas estão assintomáticas, então é um momento onde o vírus não está se manifestando. E daqui a pouco, quando a gente for falar das etapas da replicação viral, eu vou colocar todas essas etapas lá para vocês. Nesse momento, então, a taxa de reprodução viral ela é muito baixa. O tempo que uma pessoa pode permanecer nessa fase de latência que é assintomática é extremamente variável. Ele pode durar, se a pessoa não tiver nenhum tipo de tratamento, ele pode durar uma década. Acontece que isso vai depender muito de como é o estado de saúde da pessoa e ela pode progredir de forma muito rápida. Então é muito importante que nesse momento a pessoa já esteja em tratamento com os antirretrovirais.
Nessa situação, fazendo o tratamento, a pessoa pode ter uma vida praticamente normal por muito tempo, por várias décadas, que é o que acontece hoje. A qualidade de vida de uma pessoa que tem o HIV, ela pode ser muito próxima do normal por bastante tempo. Mas ela precisa estar em tratamento. E é importante lembrar, gente, mesmo na fase de latência, pode acontecer a transmissão do vírus. A terceira fase da infecção é o desenvolvimento da AIDS. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida e é quando o sistema imunológico já está totalmente comprometido. Nesse momento, as doenças oportunistas, elas podem se manifestar. Então, agentes patológicos que não se manifestariam numa situação anterior, por quê? Porque o sistema imunológico dava conta de lidar com essas infecções e o corpo praticamente não sentia. Só que agora, como o sistema imunológico está deprimido, ele vai dar chance para essas doenças oportunistas aparecerem. E nesse momento, doenças muito simples podem levar à morte da pessoa. Ela também está mais sujeita aqui ao desenvolvimento de determinados tipos de cânceres. O tratamento, ele faz com que a carga viral no organismo, ela seja reduzida a ponto de não ser transmitida. Só que para isso acontecer, para ter essa segurança, é muito importante fazer um acompanhamento médico e sempre usar camisinha, porque é a melhor forma de prevenir. E ele também traz um aumento da expectativa de vida, garantindo décadas de uma vida praticamente normal. Agora, a gente vai falar sobre as etapas do ciclo de vida do HIV. Vamos lá? Bom, gente, aqui nós temos então o vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Na nossa primeira aula de vírus, nós falamos da estrutura básica de um vírus e você pode reparar que não foge muito daquilo. Esse vírus, ele é um vírus envelopado, então ele possui um envelope aqui lipídico, que tem origem na membrana plasmática da célula hospedeira, e eu vou falar disso daqui a pouquinho. Desse envelope, projetam-se proteínas, que são proteínas virais, as glicoproteínas, né, de origem viral, produzidas pelo RNA mensageiro viral, que tem a função de participar da entrada, da adsorção, que é o processo através do qual o vírus se acopla à célula hospedeira, promovendo o reconhecimento das proteínas da membrana celular. Ele tem também dentro do envelope o capsídeo. E esse capsídeo, também feito de capsômeros, que é um conjunto de proteínas, envolve o material genético, que no caso do HIV são 2 moléculas de RNA. Esse RNA é fita simples e ele é senso positivo. Se você tem dúvida dessas denominações, dá uma olhadinha na nossa primeira aula do curso de vírus, que lá tá tudo explicadinho. Eu não sei se vocês conseguiram reparar, mas entre o envelope e o capsídeo temos ainda uma outra camada proteica que envolve esse capsídeo, que a gente chama de proteína matriz. Então, esse aqui é um vírus do HIV. Dentro do capsídeo, junto com o material genético, existem 2 proteínas, existem mais, só que as mais importantes são essas 2 proteínas aqui, ó, a transcriptase reversa e a integrase. A transcriptase reversa, nós também já falamos um pouquinho dela na nossa primeira aula. Ela é uma proteína, uma enzima fundamental para que aconteça o processo de transcrição reversa. Os vírus chamados retrovírus, eles são vírus de RNA que têm a capacidade de fazer um processo chamado retrotranscrição. E a retrotranscrição é a produção de um DNA a partir de um RNA. É o oposto do que a gente está habituado a ver. Para acontecer esse processo, é necessária a presença da transcriptase reversa. Existe também a proteína integrase, e eu já vou falar a função dela. E dando um spoiler, tem uma outra proteína que eu não coloquei aí, que são as proteases, e elas também têm um papel importante que a gente vai ver agora no ciclo de reprodução desse vírus. Então, gente, para um vírus HIV se reproduzir, para ele dar sequência ao seu ciclo de vida, ele precisa penetrar dentro de uma célula, no caso aqui, a célula CD4. Então, através das glicoproteínas que projetam no envelope viral,
ela vai conseguir promover o reconhecimento da membrana plasmática e então a membrana plasmática permite a entrada desse vírus. O HIV entra dentro das células através de um processo conhecido como fusão. Nós vimos anteriormente, na aula passada, a gente falou sobre bacteriófagos e nós falamos que eles, por serem vírus não envelopados, eles entram dentro das células por injeção do material genético. Existem outras duas formas de um vírus entrar dentro da célula: o englobamento e a fusão. O HIV, ele entra dentro da célula por fusão. E o que significa isso? Quando as proteínas de membrana reconhecem essas proteínas virais, ele promove a fusão da membrana do envelope do capsídeo com a membrana plasmática da célula hospedeira. E aí, gente, aqui dentro tem o capsídeo. Então, esse capsídeo vai poder entrar dentro da célula hospedeira. Quando o capsídeo entra dentro da célula hospedeira, apesar da cor estar diferente aqui, é a mesma coisa, ele vai se desintegrar. Quando o capsídeo se desintegra, ele libera as moléculas de RNA e as proteínas que estavam dentro desse capsídeo. A integrase, que é a proteína que a gente falou lá atrás, ela vai imediatamente entrar dentro do núcleo e ficar esperando. Enquanto isso, as moléculas de RNA, elas vão começar a passar pelo processo de transcrição reversa. E como que isso vai acontecer? A proteína, que é uma enzima transcriptase reversa, ela vai se acoplar no RNA do vírus e vai começar a produzir uma fita simples de DNA. Essa fita de DNA aqui, ela é chamada de DNA complementar. A própria transcriptase reversa, ela é capaz de promover a produção da segunda fita de DNA. Então, olha só, isso é importante. A molécula de DNA complementar formada no processo de transcrição reversa, ela é uma molécula de fita dupla e é a transcriptase reversa responsável por produzir tanto a primeira quanto a segunda fita de DNA. Depois que a transcrição reversa aconteceu, ribonucleases vão fazer a clivagem, vão degradar esse RNA viral. O DNA que foi recém-sintetizado, ele entra dentro do núcleo e ele vai se aderir à molécula de DNA da célula hospedeira. Para acontecer a ligação do DNA viral com o DNA da célula hospedeira, é necessária a participação da integrase, que é a enzima que a gente falou anteriormente. E ela já estava lá no núcleo esperando essa molécula de DNA chegar. Então, a integrase, ela vai promover a fusão do DNA viral com o DNA da célula hospedeira, formando o chamado provírus. Nesse momento aqui, gente, esse provírus, ele é latente, significa que ele está inativo. E eu espero que você consiga associar que nessa etapa do ciclo reprodutivo do vírus, ela condiz com a fase latente da infecção que a gente viu anteriormente. Então, essa etapa aqui, onde o DNA viral está acoplado ao DNA da célula hospedeira, ela pode durar anos. E a partir do momento que o DNA viral começa a se manifestar, ele começa a produzir RNA viral. Lembrando, a partir do momento que um vírus infecta uma célula e adere o seu material genético no material genético da célula, toda a maquinaria da célula agora vai ser utilizada para a produção de proteínas virais. Então, esse DNA aqui, ele vai produzir mRNA, que é o RNA mensageiro, o responsável pela produção de proteínas. Só que ele vai ser um RNA mensageiro viral. Agora, quem comanda aqui é o DNA viral. Esse RNA mensageiro viral, ele tem dois destinos diferentes. Parte dessas moléculas vão ficar no citoplasma esperando a produção das partículas virais. Uma outra parte dessas moléculas vai ser responsável pelo processo de tradução
produzindo proteínas virais. Essas proteínas virais que foram formadas no processo de tradução, elas são clivadas, elas são quebradas por proteases. E essa clivagem vai fazer com que uma molécula longa, um polipeptídeo longo, seja quebrado em pedaços menores. E cada um desses pedaços é uma proteína diferente. E ela pode ser uma proteína estrutural, como a gente falou ali, as proteínas que formam a glicoproteína, que se projetam no envelope, ou então as proteínas que formam capsídeo, a proteína matriz. Ou ainda uma proteína funcional, a transcriptase reversa, ou ainda a enzima integrase. Essas proteínas, depois que elas são formadas, elas vão englobar, elas vão envolver as moléculas de RNA mensageiro que estão lá no citoplasma e vão formar novas partículas virais. Essas partículas virais, elas saem da célula por exocitose. E no processo de exocitose, a partícula viral carrega consigo pedaço da membrana plasmática, que é o que vai dar origem ao envelope das partículas virais. E nesse processo, ela acaba matando as células. Então é por isso que acontece a diminuição do número de células CD4 na infecção pelo HIV. Os medicamentos que são usados no tratamento da infecção por HIV, que são chamados antirretrovirais, ele tem função de impedir a transcrição reversa, ou de impedir a ação da integrase, ou ainda de impedir a ação da protease. Essas três formas, seja qual for que esteja sendo utilizada, vai impedir a formação de novas partículas virais, e é por isso que a carga viral reduz a ponto de nem ser transmitida. De qualquer forma, mais importante do que tratar é a gente prevenir. A redução do número de casos fez com que o governo parasse de investir em propagandas para a prevenção da AIDS. E talvez por isso parte da população tenha deixado os cuidados preventivos de lado. E é por isso que a gente observa um aumento no número de casos de uns anos para cá. Então vamos continuar nos prevenindo e espalhando prevenção por aí. Cuidem-se, fiquem em casa e venham estudar com a gente no canal. Curte aí, compartilha. Boa aula e bons estudos!